pessoal, Deus abençoe vocês. Aqui é o pastor Rômulo e nós estamos começando mais um podcast Homens de Valor. E hoje a gente está com uma galera aqui bacana, pessoal fera demais, né, Malu? Só fera, é monstro, dinossauro. Monstrão. Isso é com carinho, né? Não, com certeza. É uma forma carinhosa, né? São pessoas muito preciosas. Está aqui com a gente o nosso querido Marquinhos, conhecido como Marquinhos da Mônica. Isso aí. Ele é o nosso evangelista. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bom, tudo bem. Espero que o nosso bate-papo aqui seja um bate-papo bem agradável, né? Legal. Esclarecedor também, né? E que nós possamos dar continuidade aqui, um papo bem gostoso. Eu tenho 31 anos de casada, aproveitando que o senhor falou. 31 anos de casada, ele falou 31 anos. Aproveitar que o senhor já falou da Mônica, que o senhor citou a Mônica. Aproveitar que o senhor citou o nome da Mônica aí. Eu tenho 31 anos de casado. Rapaz. Tenho uma filha de 31 também, a Renata, e a Lorena de 25. A Renata ontem fez 5 anos de casada. Opa. E a Lorena está com 4. Eita. Então, nós estamos aí agora, eu e Mônica, Duas lindas princesas. Duas princesinhas. Eu e Mônica, nós estamos solteiros, né? Ah, nós deixamos os filhos para lá. Agora a gente está curtindo. Agora nós estamos curtindo a vida agora. Agora nós estamos curtindo a vida. Muito Legal, bom. Muito legal. bom. E o reverendo Rodrigo. Rodrigão. É contigo, meu amigo. Fala aí um pouquinho pra gente. Que bom estar aqui com vocês. Muito legal. Gostei dessa iniciativa, desse bate-papo aqui. Eu creio que será um momento de aprendizado para cada um de nós. Eu sou casado com a Mary há 24 anos. Temos 2 filhas, né? A Vitória tem 20 anos e a Mariana tem 16 anos. Estamos ali na igreja de Campo Grande, à frente do trabalho com famílias, né? Do projeto Família Maranata. E tem sido uma bênção. Esse ano vai completar 20 anos que nós chegamos para o Evangelho e tem sido assim maravilhoso, como aqueles que sonham, porque quando nós chegamos na Maranata, praticamente a nossa família, o nosso casamento estava totalmente destruído, mas Jesus fez uma grande obra e nós somos gratos a Deus por isso. Legal. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouco aí com os amigos. Muito legal. Eu lembrei que agora ele falou, né, da questão da família, 20 anos. Eu lembro, quem foi meu líder lá no encontro de casais foi esse cara aqui, rapaz. Não sei se foi o primeiro, o seu ali, como líder de grupo naquela época, mas eu lembro, era você e a Mary. Eu acho que foi o segundo ou terceiro, assim, no máximo. Foi bem no começo que nós estávamos nos envolvendo com o trabalho de casais. E aí fomos para, além do Casados para Sempre, que a gente tem a oportunidade de estar ministrando aulas, o encontro de casais também é uma bênção, né? Sim, e eu lembro disso. A gente passou um final de semana foi abençoado lá. Foi bom demais, como a gente está com essas duas personalidades de peso da nossa igreja que trabalham com família já há muitos anos, o nosso papo hoje vai ser nessa área, né? Voltado para a família, a importância da figura do homem no contexto da família, como esposo, como pai. Então a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, pastor Manu, eu queria ouvir de vocês um pouquinho, primeiro da história de vocês no Evangelho, né? De forma assim bem resumida, como é que você conheceu Jesus, Marquinhos? Fala pra gente. Então, primeiro começou com meu pai, né? Tudo começou com meu pai. Sim. Lá na praça, lá no ar livre, né? Sim. Que tinha, né? E aí meu pai foi a primeira pessoa Diácono Antônio. Diácono Antônio foi a primeira pessoa, né? Inclusive, a família do senhor foi muito importante na vida do meu pai e na nossa vida, né? Sim. Vocês plantaram uma sementinha lá e essa semente está germinando, né? Está dando frutos.
E depois disso daí, depois do meu pai, foi a minha irmã e eu fui o último. Eu era muito arredio. É mesmo? Eu não gostava muito, eu era muito irresponsável com essas coisas assim de igreja. Eu ia pra igreja católica, só abrindo parênteses, eu ia pra igreja católica para poder namorar a Mônica na época. Isso, né? É isso, cara. Cheio de segundas intenções. E aí, Quem diria? Eu não consigo imaginar. E a Mônica que começou a perguntar ao meu pai como ela fazia para conhecer a Bíblia. Interessante. Ela começou a falar, eu não quero conhecer a Bíblia, porque no catecismo que a gente estudava, né, assim, era uma coisa assim um pouquinho mais superficial, ela queria se aprofundar. E aí o meu pai começou a falar com ela, vai na escola bíblica, vamos lá, tem um estudo bíblico. E aí ela começou a se interessar por isso, ela ia para a escola bíblica e eu não, no início, né? Aí depois, em 1992, nós passamos por algumas dificuldades. 92 foi um ano marcante na nossa vida, né? Aconteceram coisas ruins e aconteceram coisas boas, né? A Renata tinha acabado de nascer. A Renata nasceu dia 4 de setembro. Dia 8 de outubro eu fui mandado embora do banco. Eu era bancário. Então tinha 1 mês e 4 dias após o nascimento da minha filha, da mais velha, eu fui mandado embora do banco e aí mudou tudo. Tivemos que mudar tudo, né? E aí nós fomos no culto. Meu pai foi lá em casa primeiro, conversou conosco, falou da importância de Jesus na nossa vida, que a gente tinha que entregar a nossa vida para Jesus. Nós nos ajoelhamos na nossa cama, abaixo, né? E nós fizemos uma oração ali, conversamos com Deus, né? E daquele dia nós aceitamos a Jesus juntos, no nosso quarto. E numa terça-feira nós fomos lá na José de Alvarenga, né? Era o pastor Cassiano. Não sei o que ele pregou, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei esperando o momento dele falar assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu queria ir à frente, eu só queria ir à frente. Falei, ele tem que falar isso, ele tem que fazer o apelo. E quando ele fez, eu e Mônica, nós fomos à frente, e daí então nós começamos a trabalhar na igreja, né? Fizemos as classes todas que tínhamos que fazer, e começamos a trabalhar, e depois de um certo tempo, nós começamos a trabalhar no Ministério de Casais, entendeu? E aí a gente já tem uns... Já se vão quanto tempo, Marquinhos? Quantos anos? Na liderança mesmo, deve ter uns 15 anos, na liderança de Caxias. Uhum. Mas depois que nós começamos a nos envolver com a igreja, isso aí já tem uns 23, 24 anos que nós somos envolvidos com casais, né? Trabalhando com casais. Legal. É bastante tempo. É um bom tempo, muito né? Bom tempo. Bastante tempo. Uma vida, é uma vida. Um bom tempo. 20 anos trabalhando com família. E o pastor Rodrigo, fala um pouquinho, pastor Rodrigo, como é que você chegou para Jesus? Eu me lembro também, mas fala aí pra gente. Então, gente, na verdade eu não nasci aqui no Rio de Janeiro, né? Nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É mesmo, Rodrigo. Novidade, eu não a sabia. Nossa família, eu também não sabia. A nossa família, só o que acontece? Esses momentos a nossa assim, família veio morar aqui no Rio de Janeiro em 1990 e meu pai veio trabalhar com o ramo de peças de ônibus, com um parente, e é o ramo que eu trabalho ainda, né? Até hoje. Depois de uma certa idade eu fui trabalhar com esse ramo também. E aí quando chegou o ano de 93, eu conheci a minha esposa e nós começamos a namorar. 1 ano e pouco de namoro, nós passamos por uma dificuldade muito grande. A nossa família passou por um assalto. Nossa casa foi assaltada, né? Minha mãe, a minha irmã, meu irmão, meu pai ficaram reféns durante algum tempo com esses ladrões, esses bandidos. E aquilo afetou muito a cabeça do meu pai e da minha mãe. Eles não quiseram mais morar no Rio de Janeiro. E nós voltamos para Santa Maria. E eu fiquei 2 anos e pouco lá. Só que eu vinha ao Rio, de 3 a 4 meses eu estava aqui. Ficava 1 mês aqui e voltava. E o namoro continuou. A gente namorou por carta na época. Uau! Usava o orelhão para ligar um pro outro. A galera de hoje em dia não sabe nem o que é isso, não. Falar, dependendo de quem esteja nos assistindo, eles não fazem isso é muito legal. Adolescente, isso é muito legal. Jovem, nós enviávamos uma carta por semana. Nós começávamos na época da carta, isso. Então, né? Não, e é interessante, sabe o quê? A gente começava a escrever essa carta na segunda-feira e fazia um relatório semanal do que nós estávamos fazendo durante o dia,
experiência, aniversário de parente, onde nós estávamos, colégio, trabalho. E na sexta-feira a gente enviava. E no máximo segunda ou terça da outra semana nós recebíamos essa carta. Então nós tínhamos uma notícia, um relatório semanal do que nós estávamos fazendo. E todo domingo tinha uma ligação de aproximadamente 1 hora, 1h30. No orelhão, na ficha. Quando não era na ficha, a Mary era na casa da avó dela. E eu tinha uma casa de uma vizinha, conhecida da minha avó há muitos anos, que cedia o telefone da casa dela para que a gente tivesse essa oportunidade. Então, os meus pais pagavam o telefone lá no sul e a avó da Mary honrava aqui. E assim a gente era abençoado para poder falar que coisa bonitinha, legal, né? Aí, que 2 anos bacana. e meio, quase 3 anos depois, eu consegui um emprego de office boy. Opa! Essa juventude de hoje também também não- tá só tendo revelações aqui hoje. Altas revelações. E eu tive a coragem de namorar durante 4 anos, ficar noivo, e fui auxiliar do departamento pessoal nessa empresa. A gente foi crescendo, casamos, só que nós casamos na igreja católica. A Mary era muito católica, de uma família portuguesa, e a gente teve essa oportunidade. 4 anos depois, a nossa vida não estava muito legal. Essa história toda bonita, mas eu estava com algumas escolhas e decisões muito errôneas, muito falhas. E isso vinha prejudicando o nosso casamento, ao ponto da gente tomar a decisão de separar. Mary acabou descobrindo algumas coisas, e aí mesmo que o caldo entornou, né? Não teve como. E o que aconteceu nessa época? A Mary procurou uma igreja evangélica. Foi a um culto da família, e entregou a vida para Jesus nesse culto. Eu não sabia que a Mary estava fazendo isso. Nós estávamos praticamente 1 mês já separados. A gente se via pouco porque nós tínhamos a Vitória com Mas 6 separados meses. mesmo, cada um Separados. num canto? Eu morando em outro local e ela morando com seus pais. Uma criança recém-nascida em casa. E a criança com 6 meses, né, a Vitória junto com a Mary. Mary voltou para a casa dos pais. Então nós tínhamos contato por causa da Vitória. Aquela vida ali, ela não era a vida que eu queria. Mas eu não sabia como sair daquilo que eu mesmo tinha criado. Então eu fui pedir ajuda à Mary, a minha esposa. Eu falei, eu preciso de ajuda. E a Mary falou assim, eu não posso te ajudar. Depois de tudo que você fez contra mim, contra a nossa casa, contra a nossa família, mas tem um que pode te ajudar. Entrega a tua vida para Jesus. Tu sempre foi um bom rapaz, tu é de família, você é um bom pai, mas eu não quero mais saber do nosso casamento. Mas eu quero te ajudar. Entrega a sua vida para Jesus. Liga para essa pessoa aqui que me convidou para ir na igreja. Mulher sábia. E eu liguei para essa pessoa, para uma amiga de infância da Mary, e ela falou que queria orar por nós, né? Eu fui lá na casa dela, eu e a Mary, ela e o marido dela, a Inúbia e o Jonas, hoje eles são pastores, oraram por nós lá na sala da casa deles. E ali eu senti assim que tinha saído não sei quantas toneladas de cima de mim, né? E passou-se mais 2 dias, eu morando sozinho, eu comecei a pensar em dar fim à minha vida. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, eu não tinha alegria, era só choro, desespero, arrependimento, e eu não tinha mais prazer, motivação para viver, né? E aí eu procurei uma prima da minha esposa, da Mary, evangélica há muitos anos também. Fui lá na casa dela, falei com a tia também, com ela, com a Marluce, falei, me leva para a igreja, que eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu entendia que eu precisava dar uma guinada na minha vida, mas eu não sabia como resolver isso. Mas a minha esposa falou, Jesus pode te ajudar. E eu entreguei minha vida para Jesus. Fui numa igreja, num culto, numa sexta-feira à noite, dia 24 de outubro de 2003. Vai completar 20 anos agora, em outubro de 23. E ali eu tive a oportunidade, uma experiência de ouvir a voz de Deus e entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Passou-se 1 mês e uma outra prima da Mary, olha como Deus vai conduzindo as coisas, me fez um convite, falou assim, faz uma visita na Maranata. E lá você vai, é o teu estilo, você vai
se amarrar nessa igreja. Eu falei, poxa, então eu vou lá, né? E aí, que horas começa o culto? 9 horas da manhã. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, mas gente, muito cedo. E realmente o culto começa às 9 horas da manhã. A gente começa a cultuar com a escola bíblica dominical. E quando eu assisti pela primeira vez uma escola bíblica dominical, eu me apaixonei pela palavra e falei, é aqui nessa igreja que eu quero ficar. E aí eu conheci a Maranata. E um mês e pouco depois a Mary estava lá comigo também. Ótimo. Me recebeu em casa de volta, começou a ver mudanças, transformações. E aí teve um amigo lá que ajudou a gente, um pastor chamado Pastor Rômulo. Estava lá em Campo Grande na época. Tá e aqui, ajudou a gente. Estava lá e está aqui. Pastoreou, tá lá e estava lá e no tá aqui. passado, está no presente. Olha! E para mim é uma alegria, porque agora eu estou aqui junto com ele, né? Que benção. Com vocês. E foi isso. E aí, uns 6 anos depois, fui chamado para o diaconato e liderança do projeto Família da Maranata de Campo Grande. Foi em 2009. Interessante, né? E aí depois a gente trilhou esse trabalho com casais e famílias e tem sido uma benção. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu percebi que você, nesse momento que você estava vivendo, você buscou ajuda da sua esposa, você buscou ajuda da amiga da sua esposa, primos, etc. As pessoas que andavam com você, onde elas foram parar? Essas pessoas que você andava, você tinha amizade lá fora, etc. Viveu uma crise no casamento, possivelmente tinha aquelas pessoas, né, que andavam com você, que te estimulavam, etc. É isso aí, o caminho é esse, vamos embora. Nesse momento que você está vivendo essa crise, o que aconteceu? Alguns se afastaram. Assim, de uma forma... Foi decepcionante. Eles se afastaram porque eles se decepcionaram com o meu posicionamento. Não esperavam isso de mim. Devido ao relacionamento e amizades de casais que nós tínhamos e famílias, foi muito complicado. E alguns foram totalmente contra, ao ponto de... Eu fiquei sem o apoio de ninguém. Uhum. Eu não tive o apoio de ninguém. Para não dizer que eu não tive o apoio de ninguém, eu tive o carinho e o abraço do pai e da mãe tentando aconselhar, mas eu não ouvia ninguém, mas também não iam apoiar as decisões que eu estava tomando, né? Então, esses amigos, eles meio que desapareceram. Sim. Eu fiquei sem amigos nesse momento. Uhum. Entendi. Foi uma fase muito difícil. Imagino. Não, interessante aqui, porque você nesse período, se eu peguei bem o relato, estava longe da sua família, né? Sim. Sua família estava no sul. Sim, não, os meus pais já estavam morando aqui de volta. Já tinham voltado? Quando nós casamos em 99, já tinham voltado para o Rio. Eles voltaram para o Rio. Legal, legal. Agora, gente, o nosso programa, ele tem uma frase, né, um nome, que é Homens de Valor. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, vamos ouvir o Marquinhos agora. O que você entende, Marquinhos, como sendo... que vem a ser um homem de valor? O que é um homem de valor para você? O homem aí, a gente se refere à figura masculina mesmo, né? Uhum. O que você pensa sobre isso? Então, um homem de valor é aquele que não faz coisas para machucar uma outra pessoa. Eu acho que isso aí é o mais importante. No decorrer da minha vida, eu procuro sempre ver essas coisas. Eu quero ser um homem de valor, eu quero ser um homem temente a Deus. Então, eu não posso magoar pessoas, entendeu? Eu acho que o fundamento, o principal de um homem de valor é ele não magoar pessoas, ele ter caráter, assumir as suas responsabilidades, assumir a pessoa, o homem, quando é casado, né? Assumir a sua família, né? Não terceirizar a sua família, não trocar a sua família por qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que em primeiro ponto é isso daí. Primeiro, não ferir pessoas. E geralmente, quando a gente perde um pouquinho essa visão, são as primeiras pessoas que nós machucamos, são as pessoas que estão mais próximas de nós, né? São as pessoas de dentro da nossa casa, né? Então, para mim, o importante é isso daí, é caráter. Acima de tudo é caráter. Inclusive porque a gente sabe que muita gente, para alcançar seus objetivos, ele quer saber quem está na frente, quem está embaixo, ele pisa, ele atropela, ele vai... O importante, os fins
justificam os meios para pessoas assim. Sim. Né? Então, nesse aspecto, ser um homem de valor, preservando as pessoas, é interessante. Ser um homem de valor, eu acredito assim, que eu puxo as pessoas que estão comigo junto, entendeu? Eu puxo a minha esposa para ela crescer junto comigo, eu puxo as minhas filhas para crescerem junto comigo, entendeu? Sim. Então isso eu vejo que é uma característica, né, do homem de valor, né? Não é você passar por cima das pessoas, né? Sim. É você trazer as pessoas junto com você. Sim. Eu acho isso fundamental. O homem de valor é aquele que tem empatia, né? Isso daí. É aquele que se coloca no lugar do outro. Se eu não quero que me firam, não quero ferir, não posso ferir também. Então eu preciso cuidar do meu próximo. Embora muitas vezes a gente acaba ferindo, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Momentos, a gente tem... Infelizmente a gente acaba machucando, né? Mas é por aí. Mas o intuito é se colocar acertar. No lugar do outro, o intuito é acertar, é não errar, é não ferir, né? É ir dia após dia buscando aquilo que você tem como meta na sua vida. Né? Show, muito bom. E Rodrigão, como é que você pode trazer pra gente essa questão? O que é um homem de valor para você? Eu acredito que um homem de valor é aquele que administra bem os seus relacionamentos. Seja ele familiar, no trabalho, na comunidade em si onde ele está inserido, né? Eu entendo assim porque eu sempre tenho uma colocação para fazer que é normal. As experiências que eu tive antes de chegar para o Evangelho e depois do Evangelho. O que o Evangelho trouxe, o que ele agregou, o que ele trouxe de crescimento. Eu consigo entender que eu me tornei um melhor filho, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor companheiro, um melhor marido. E isso o Evangelho, ele trouxe esse acréscimo para a minha vida. E como que nós descobrimos se realmente estamos sendo um homem, né, de valor? São as pessoas que avaliam isso. Justo. São as pessoas que se relacionam conosco. É aquele ponto de você falar assim, Rodrigo falou isso, Rodrigo tomou essa decisão, Rodrigo teve essa atitude. E as pessoas ficarem às vezes espantadas e falam assim, eu não acredito. Eu acho que isso não vem dele. Prefiro ouvi-lo. Eu quero sentar com ele. Tem certeza? Você conversou com ele ou alguém que chegou para falar com você? Então eu acho que isso são coisas interessantes, porque realmente mostram se a pessoa é ou não um homem de valor. Quem avalia são as outras pessoas. Quem está próximo de nós. Quem se relaciona conosco é que percebe isso. Então eu vejo dessa maneira. E a notória, né? Essa mudança ela é notória. Quando a gente começa a mudar nossas atitudes, nossa postura, aqueles que estão próximos a nós, eles começam a olhar para nós de uma forma diferenciada. Como você falou, o Rodrigo fez isso, não é possível, sério? Por quê? Houve uma mudança. Eu lembro que quando eu era criança, eu era da pá virada. Não era fácil, não. Eu não acredito. Parece não, né? Não parece. Não era fácil. E quando eu tive um encontro com Jesus também, dentro da minha casa, meus familiares começaram a ver mudança, porque eu era um menino que eu brigava muito na rua, falava muito palavrão, e acho que uma das primeiras coisas que mudou em mim foi a questão de palavrão, que eu falava palavrão de 10 palavras, 11 eram palavrões interessante terríveis. Esse assunto que o pastor Emanuel está falando, é que algumas coisas, alguns vícios desse mundo, né, eu acabei adquirindo também e não tinha nada a ver com a minha formação, com a educação e com os princípios da minha família, onde os meus pais me ensinaram totalmente diferente. Eu acho que são as amizades, os envolvimentos, isso, eu não acaba sei. Que o convívio ali assim, com aquela galera, né? Então, assim, eu falava, entreguei a vida para Jesus, na semana seguinte eu já não falava mais palavrão, foi assim, algo que transformou, e meus pais começaram a ver isso dentro de casa, porque eu falava na frente dos meus pais, na frente dos meus irmãos, não tinha filtro não, o negócio era sem filtro, era terrível. E
mudou, o evangelho muda, o evangelho transforma, e as pessoas começam a olhar para a gente e a gente começa a criar alguns valores, né? E isso é importante na vida de todo homem, que o evangelho faz na nossa vida, né? O lindo nisso que você está falando, e a gente nunca pode deixar de ressaltar isso, é que o evangelho tem a sua dimensão prática, né? O evangelho não é uma questão teórica, filosófica, de regras, precisa ter a sua dimensão prática. Agora, eu queria conversar com vocês o seguinte: vocês, como pessoas modernas e ainda jovens... Mas o cara namorava pelo orelhão. Telefone, com a ficha aí, a moderna é jovem. Cara, o cara é pro orelhão. Ó, eu passei da transição da ficha para o cartão. Isso aí. E o cartão interurbano era um desespero, porque você olhava e ia caindo. Desespero ia embora. Vai acabar. Vou desligar um beijão. Mas aí é onde é que eu quero chegar. Vocês viveram essa transição e ainda são jovens, são novos. Vocês viveram essa mutação, essa transformação da sociedade, pelo menos ao longo aí de, botar 3 décadas? 3 décadas. 40 anos, 30, 40 anos. 30, 40 anos. Por aí. Vocês acompanharam isso. E a gente sabe que um dos grandes motivos das crises familiares, vocês trabalham com famílias, é a questão da inversão de valores, a inversão dos papéis. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra a Bíblia estabelecendo com clareza qual é o papel de cada um dentro do contexto da família. Então, quando você embaralha isso, você tem essa inversão, você potencializa os conflitos. Sim. Não é? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente agora sobre essas influências que talvez 30, 40 anos atrás não fossem tão fortes ou mesmo não existiam, mas que hoje a gente está vendo elas estando presentes na família com muita força. Que tipo de influências vocês destacariam? A gente pensou em várias: mídias sociais, a questão do mundo digital, amizades, ambientes, necessidades de autoafirmação, dentre outras. Você tem visto muito isso, Rodrigo? A força dessas inversões, dessas influências como um fator de conflito nas famílias? Sim. Nós percebemos que isso realmente acontece, e uma das maiores coisas, né, Marquinhos, que acaba gerando dentro de casa é o distanciamento, tanto do marido para a esposa, da esposa para o marido, como para os filhos. Tem gera uma distância, né? E dentro de casa, as pessoas estão dentro da mesma casa, os valores começam a mudar um pouquinho devido a esse acontecimento. Por quê? Porque eu entendo que tem a ver com foco, prioridades, e se você não prestar muito atenção nisso, você acaba usando muito o seu tempo com coisas que são supérfluas. Na verdade, é entretenimento, mas que geram um certo distanciamento dentro de casa. Eu fico pensando assim: se você está acessando uma rede de mídia social, qualquer coisa, e se você não perceber, tira 1 hora Fácil. ou 1h30, 2 horas do teu fácil. tempo fácil. Fácil. Se você ficar, né, em qualquer plataforma, Fácil. não precisa nem de falar nomes, mas qualquer tipo de plataforma onde você fique pesquisando, vendo, e você vai vendo, e não sai dali, e é todo dia praticamente a mesma coisa. Não agregou nada. Não agregou nada. E quando você vê, olha no relógio, gente, passou 1h30, 2 horas. Uhum. E você não percebe. E você não percebe. Não percebe. O que eu poderia fazer nesse período, nesse tempo? Não é, Marco? E isso distancia realmente as pessoas, pai e filho, esposa e marido, porque perdeu-se o hábito de sentar-se à mesa para conversar, Verdade. de estar juntos no sofá para poder
conversar um pouquinho, né? Porque devido ao celular. Hoje todas as crianças, que eu acho até um erro, tá? Inclusive minha filha é fono e ela sempre fala, meus filhos não vão ter esse negócio de ficar olhando o celular, vai ter uma idade para eles pegarem no celular. Por quê? Porque a gente não consegue mais administrar isso daí. A criança começa a fazer uma baguncinha, você não suporta mais. Aí o que você faz? Você dá o celular. Isso. Então você está alimentando isso na criança. Né? E automaticamente ela vai, deixa eu botar entre aspas, ela vai se viciar nisso daí, né? E para você vai ser bom que ele vai ficar quietinho ali, mas você está causando um mal tremendo para ele, porque ele não vai ter o hábito de estar com você ali no dia a dia, conversando com você. Ele não vai ter esse hábito de conversar com o pai, de conversar com a mãe, de conversar com o irmão. Ele vai perder isso daí. Tudo dele vai ser o celular, tudo dele vai ser... Inclusive, eu li esse negócio há algum tempo atrás, eu não me esqueci mais, que é o seguinte: para você caracterizar, para você definir que uma pessoa é viciada numa determinada coisa, uma droga, tem um tempo, né? Eu não vou me lembrar, algumas horas, em que a pessoa, se ela não consegue ficar sem o uso daquela droga, ela é uma viciada. E descobriram que esse tempo ele é bem menor em relação ao celular, e que as pessoas não conseguem ficar tantos minutos na abstinência do telefone, da mídia, enfim. A crise da abstinência disso aqui enlouquece essa turma, eles não conseguem. Mas isso pega até a gente, porque, por exemplo, eu trabalho com contabilidade. Antigamente eu saía de casa e falava assim, ó, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Eu saía de casa, eu programava o meu dia. Hoje eu não consigo programar o meu dia, porque o que eu programei, o celular vai me quebrar totalmente. Por quê? É um cliente que tem... Porque antes era no telefone, né? Então a pessoa tinha que ligar para você, aí e até você montar o que a pessoa queria, demorava. Hoje não. A pessoa já olha, já passa a mensagem direto para você no celular, e ela sabe se você viu, se você não viu, se você não vê, se não tiver lá o azulzinho lá, o que ela faz? Ela te liga, não, passei uma mensagem para você aí agora. Bota então, uma interrogação lá. Bota uma interrogação, tô com pressa. E não então, tem hora hoje, não, é toda hora. Hoje todo mundo está com pressa, todo mundo quer tudo para ontem. Né? Isso não acontecia lá atrás. Né? Então, e até no meu celular hoje, embora eu use um celular para tudo, né? Para casa, para igreja, para trabalho, tem lá uma mensagenzinha lá, de 9 às 17. E aí eu procuro não olhar. Esses dias mesmo nós viajamos, eu e Mônica, com a Lorena e com o Lucas, esposo dela. E eu não peguei o celular. Fui praticamente proibido de pegar o celular. Eu tinha um tempo para eu poder pegar o celular, entendeu? Por isso ele não me entendeu. Eu descobri agora porque ele não me entendeu. Sim, o pastor me ligou e eu não atendi. E eu mesmo fiz questão também de deixar o celular parado ali. Falei assim, não vou olhar, porque assim, se olhar... Poxa, eu estava num lugar maravilhoso, né? Já tinha gastado um dinheiro. Foi uma estratégia muito inteligente. Já tinha gasto um dinheirinho já, entendeu? Poxa, agora eu vou esquentar minha cabeça, sendo que daqui, de onde muito eu estou, eu não posso fazer nada, eu não posso resolver nada. Você precisa se doutrinar, né? Você desligou. Precisa. Então você desligou por causa da sua família. Eu me desliguei em prol Isso delas. é importante. E quando a gente pensa nessa questão da tecnologia, mídias digitais, etc., o ambiente e as amizades, elas vão fazer total diferença. Porque com quem eu ando, os ambientes que eu estou, se você vai sair, vai para algum lugar, vai ao cinema, vai ao shopping, lá, se você for comprar alguma coisa, é aplicativo. O que podem estar nos mandando, nos enviando através disso. Isso, é verdade. Muita coisa. Então, você vai ao shopping, vai ao cinema, vai ao teatro. Se você não tiver com um celular, você tem dificuldade de entrar. Você precisa ter o celular. Não, esses dias eu estava vendo um filmezinho desse aí, que eu achei muito engraçado. A pessoa foi pagar numa determinada loja com dinheiro. Né? Tem lá umas notas de 100 lá, não sei se alguém viu isso. E aí a atendente, jovem, ela pegou o dinheiro e ficou assim. Que é isso? Aí chamou o gerente. Olha só, esse cara aqui quer dar um golpe. Que é isso? Aí o comprador, eu estou te pagando em dinheiro.
Aí o gerente falou, desculpa, mas não aceitamos aqui não. Nem troco nós temos. Não aceita, não Nem aceita. troco nós temos. Gente, Você falou isso, eu me lembrei. mas é uma realidade. Agora, vamos lá, vocês, de novo, líderes de famílias, Marquinhos, líder de projeto família da nossa igreja de Caxias, né? Sim. São centenas de casais, né, Marquinhos? Você saberia precisar quantos? No nosso grupo. No grupo dezenas, mas na igreja são igreja centenas é bem grande, a igreja é de bem casais. grande. O Rodrigo também, pastor Rodrigo, algumas dezenas de casais, né? E como é que vocês têm percebido a figura masculina como esposo, no caso, né? A importância dessa figura na estrutura da família? E a gente até pensou em 2 personagens bíblicos muito interessantes, pelo menos um deles, que é o Nabal, o esposo de Abigail, que ele era um homem muito louco, né? Um ogro. Nabal queria essa doideira. Doideira. Contra. Grosso. É o plural de Nabal. Nabaus. Você encontra muitos Nabaus da vida nessas abordagens. Nessas abordagens Muitos. que vocês tolos, têm na né? igreja. Fala um pouquinho disso aí, essa figura do esposo e do homem. Para quem não sabe, né, Nabal foi esposo de Abigail, e a marca desse homem era que ele era um cara de difícil trato, Era grosso, difícil convívio, Sim. Insensível. insensível, Falta de respeito. desrespeitoso, nada não tinha diplomático, nada né? disso. Então, a Bíblia descreve essas características de Nabal. Claro que a gente não tem só esse perfil de homem como esposo, a gente tem pérolas, mas dá pra gente aí um panorama do que vocês têm visto nesse sentido. E o significado de Nabal é tolo, né? Tolo. É tolo. Então, assim, será que a gente encontra muitos aí? Será que ainda tem nos dias de hoje? Encontra. Acho que a gente poderia chamar o Nabal hoje de bobão. Bobão. Porque, assim, hoje, como a gente estava conversando aqui, está tudo muito corrido, muito rápido. Então, as pessoas querem ganhar muito dinheiro, muito rápido. Então, elas começam a não medir as coisas. Então, quando a gente excede o nosso trabalho, automaticamente você vai se estressar muito mais. Né? Você excedeu aquele tempo que você tem para você trabalhar. Então, você vai se estressar muito mais. E aí você vai começar a descarregar em algum lugar. Ou um projeto que você fez e não deu certo. Aí você vai descarregar em algum lugar ou em alguém. Geralmente, esse alguém é dentro da sua casa. Porque quando, já reparou, a gente sempre faz uma dinâmicazinha. Se, por exemplo, se o pastor Rômulo me liga, oi pastor, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem? Quando desligo, Mônica, isso aqui... Não tá entendendo? É um personagem. É um personagem. É um personagem. Entendeu? Então, assim, isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Porque as pessoas começam a meter os pés pelas mãos. As pessoas começam a meter os pés pelas mãos. E a gente vê muita grosseria, principalmente do homem, né? Que a gente está falando aqui. Ele não olha para a mulher como o lado mais fraco. Ele não... Quando ele quer desafogar... Quando ele quer, assim... fazer alguma coisa, ele joga toda a carga em cima da mulher e aí distrata com a história de Nabal mesmo. Ele queria muita farra, ele queria... Não tratava a Abigail como deveria se tratar como uma mulher, a parte mais frágil no relacionamento. E o interessante é que a Abigail era uma mulher sábia. Ela sabia de tudo isso e ela ficava quietinha. Depois ela foi lá e falou com Davi tudo que tinha que falar de forma muito sábia antes que Davi viesse e matasse Nabal e todos os seus homens. Então, assim, ela foi muito sábia. Ia ser uma carnificina. Então é interessante que nessa situação toda... O Davi já estava a caminho para passar o rodo em todo mundo. E o interessante... Nos homens, adultos, meninos, ia todo mundo... Pegar geral. Isso. Pegar geral, é o bonde do Davi. É, o bonde do Davi. Ia passar o bonde. Pegar geral. Mas como a galera diz, como a galera diz, aí o cara tava vindo pesado, tá? Pesadão, pronto pra passar navalha em todo mundo. E a Abigail sábia foi lá e acalmou. Interessante, olha, a Abigail vai lá, é sábia, fala com Davi, depois volta pra sua
parece que casa. estava com 400 homens. 400 Isso. homens com faca na caveira, faca na com faca caveira. nos dentes. Sangue doido no pra- olho. É, Sangue sangue, no nos olho. olhos ali, faca na boca, assim, pronto pra acabar. Ela chega, ela se humilha, ela reconhece, fala. Leva lá uma das comidinha, caras- um negocinho Leva- pra ele. leva um presentinho. E diz pra ela, não liga pro meu marido, não. Ele Meu é marido tolo. Ele é um homem tolo. Ele é tolo. Ele é assim, etc. Aí, Bobão. E tem um detalhe, que ela volta pra sua casa, ela encontra Nabal bêbado, lá Sim. todo feliz, cantando, etc e tal, bêbado. Ela não Ela fala nada nem pro deu Nabal. papo pra ele. Não. Ela vai pro Só cantinho no dela. outro dia. No dia seguinte. Aí sabe o que acontece? Você que tá aí assistindo, Nabal vai. Caiu duro. Morre. Morreu. Ficou Antes duro, disso, né? eles comentaristas. Ele ficou- ele fi- Não, ele- antes ele ficou ele ficou mudo durante 10 dias. ouvindo o que E- ela estava falando, como se não Travou. tivesse... Ele travou. Ele travou, ele ficou 10 dias ali travado, morreu. Morreu. Aí sabe o que acontece? Davi passa um WhatsApp e fala. Foi Abigail- consolar a viúva. Já que tu vem pra estás cá. sozinhas e a culpa não foi minha. Estou de Eu não braços, tenho estou de nada a ver braços com nada a ver abertos com pra isso. você. Eu não tenho nada a ver com E a Bíblia diz isso. que a Abigail era muito bonita. Posta a cabecinha no meu ombro e chora. Vou te consolar, vou te consolar. Mas eu falei sobre a palavra bobão, porque, né? A gente está bem descontraído, né? Mas é uma realidade. O que acontece, o Marco e a Mônica devem enfrentar isso também. Nós percebemos, eu e Mary, aconselhando alguns casais, que a maior parte deles, Pastor Rômulo e Emanuel, são pessoas bem-sucedidas. São pessoas que realizaram sonhos, que têm uma boa condição de vida. E na maior parte desses casais, quando nós começamos a ouvir, depois a gente vai conversar, só o casal, e a gente fala assim, gente, mas nós temos tantos outros problemas que esse casal não tem. E seria tão fácil para resolver. E às vezes você vê que são, assim, infantilidades, falta de maturidade, o foco. São prioridades. E outra coisa. Desculpa, Priorizam muito algumas coisas às interromper, vezes. pastor Rodrigo. Muitas vezes é a reprodução daquilo que viveram e aprenderam Sim. na nova realidade familiar, né? Isso aí. Com a esposa, com os filhos. Embora isso não pode ser uma sentença para ninguém, não é porque você veio de uma criação difícil, etc., que você tem que reproduzir isso, mas a verdade é que há uma tendência muito grande disso acontecer. Mas sabe o que eu vejo nisso, pastor? Assim, hoje as igrejas, elas estão muito voltadas para a família. As igrejas estão muito voltadas para a família. Hoje todas as igrejas trabalham com família, né? E Como nunca, aliás. E se nós pegarmos a geração anterior à nossa, né, dos nossos pais, eles não tinham isso. Não, era muito Então, falado, é até justificável nós falarmos que eles faziam o que eles achavam melhor. Porque antigamente era assim, vou dar o melhor estudo para o meu filho, vou trabalhar, vou dar uma escola particular para o meu filho. Isso aí para eles era o top. Né? Só que agora não, agora mudou muito isso daí. Então, a gente trabalha bastante, mas hoje nós precisamos muito mais da atenção. Mas eu queria te provocar, vocês dois. Vamos provocar eles dois? Só se for agora. Deixa eu até beber uma água. Calma aí, rapidinho. Toma uma Só se água for aí. agora. Bebe água Eu queria aí que provocar agora lá vocês vem. dois. Realmente, há 3, 4 décadas atrás, gente, 3, 4 décadas atrás foi um dia desse, tá? Sim. Foi outro dia desse. A gente não tinha tanto investimento na área de família como temos hoje, 3, 4 décadas depois. Curiosamente, o índice de divórcio, de separação, inclusive nas igrejas, nunca foi tão grande como nos dias de hoje. Com todo esse investimento, com todo esse olhar que a igreja tem tido para a área de família, a gente tem visto esse cenário. O que vocês têm a dizer? Tá, então aí o que acontece? Nós precisamos querer aprender, certo? Não adianta a igreja ter. Se você não quer aprender, então não adianta nada. O que a gente tem visto é que muitas vezes a pessoa ela já está programada para se separar. Ela sabe, eu não quero mais estar casada com essa pessoa. E aí ela fala assim, vou fazer o Casados para Sempre,
porque o pastor pediu. Isso. Então, vou fazer o Casados para Sempre. Ela quer fazer apenas para poder dizer que fez. Tá? Não me dê motivo. Tá juntando... Isso aí. Aí, ela faz um encontro de casais. Sim. E aí, eu fiz encontro de casais porque o pastor pediu para eu fazer um encontro de casais. Correto. Eu participei de uma programação de casais na igreja tal. Participei de uma palestra na igreja tal. Ela faz todos os pré-requisitos que nós, né, os pastores e nós que trabalhamos nessa área, que nós pedimos para eles participarem, mas eles não estão para aprender. Eles foram lá apenas para cumprir uma coisa que nós pedimos para que eles fizessem. Eles não foram lá para poder aprender e mudar. Entendeu? E uma outra coisa. Muitos não querem Deus. Né? Porque assim, quando a gente trabalha com casais, eu vejo assim, que nós precisamos nos aproximar de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, eu vou continuar sendo o mesmo sem vergonha. É verdade. Vida Entendeu? Religiosa não transforma. Eu vou continuar. Mas eu tô indo na igreja. Todo domingo eu vou na igreja. Toda quinta-feira eu vou na igreja. Participo de PG, participo. Cara, se você não tiver uma responsabilidade de... Relacionamento com Deus. Isso aí. De orar, de ler a Bíblia, de procurar melhorar de verdade, vai ser balela. Vai ser balela. Você vai participar de todos esses eventos e aí depois você vai falar assim, Pastor Rodrigo, eu vou me separar. Pastor Rodrigo, eu vou me separar, porque tudo que o senhor falou para eu fazer não deu certo, tá bom? E aí eu tenho que falar Mas sim ela não queria. ou não. Eles esperam que a gente fale. Sim tá bom, ou não. então Isso vai lá. aí, sim ou não. A decisão não é nossa. Agora, quer dizer, então, vamos vir aqui para o Rodrigo. Marquinhos citou aí um fator que é fundamental. A prontidão de vontade de ambos. Sim. Porque não adianta acontecer isso só de uma parte. Unilateralmente. Tem que ser dos dois. Se não houver isso, é isso mesmo. Você pode fazer curso de casais, você fazer pode o que quiser. aconselhar, Não você vai. pode fazer lavagem cerebral, você pode fazer o que você quiser. Pode vir pastor, pode vir conselheiro, pode vir quem for. Se não houver prontidão de vontade dos dois... De querer aprender, querer aprender e mudar. De querer aprender e mudar. Prontidão de vontade nesse sentido. É isso mesmo, pastor Acredito Rodrigo? que nada feito. Nada feito. Agora, o senhor fez uma colocação de 3 a 4 décadas atrás. Se eu voltar em 3 décadas, eu tenho 16 anos, 15 anos. Se eu voltar em 4 décadas, aí eu vou para 6 anos, 5 anos e pouco. Porque eu tô com 45. Então, se eu voltar muitas décadas, eu vou ficando bem garotinho. Só que tem uma coisa. Eu estava pensando hoje durante o dia sobre esse assunto. Eu não sabia que ia ter essa pergunta. E nem a gente colocou na nossa Por que pauta. não tinham tantos divórcios? Não foi essa a pergunta? Eu fiz uma colocação sobre a criação, a família, a educação e o exemplo, ele vale muito. Eu sou o filho mais velho dos meus pais, tem meu irmão, 4 anos de diferença, tem 42, eu tenho 46, e a minha irmã, 11 anos de diferença, vai fazer 35. Então, dos 3, eu sou o mais velho. E do lado da minha mãe, eu sou o neto mais velho. Sabe o que aconteceu na minha infância? Esse tempo que eu morei no Rio Grande do Sul, até chegar no Rio de Janeiro numa pré-adolescência, eu fui um pajem de todos os casamentos das minhas tias e dos meus tios. E sabe qual era o maior sonho que eu tinha na minha vida? Entrar um dia numa igreja, casar. Aquilo estava enraizado no meu coração, mesmo sem conhecer o evangelho. Pelo exemplo. Porque eu via como exemplo, por isso que, voltando algumas décadas, qual era a cultura? Quais os princípios e os valores para um casamento? Pessoas que não eram evangélicas, que deixaram esse exemplo para mim. Quando chegou a minha vez, a minha época, o meu sonho era casar. Eu conheci a Mary com 16 anos. Com 20 eu era noivo, com 22 eu estava casando. Muito novinho, né? Então eu queria isso para minha vida. Tanto que quando eu mesmo não soube administrar com 4 anos depois de casados, eu me perdi.
porque não era o que eu queria para minha vida. Mas eu não sabia, mas eu estava perdido. Em Jesus eu me encontrei, ele me achou e transformou minha vida, porque conhece o nosso coração. Então, a gente vai conversar com alguns jovens hoje. Eu converso com alguns jovens, e como a gente trabalha com casais, olha, aí eu faço meu brinco o tempo todo, ó, vejo algum jovem, alguma jovem, ó, vamos casar, hein? Quando eu vejo que tá namorando, e aí já marcou a data, e eles ficam lá, rapaz, o pastor Rodrigo é um pastor casamenteiro, sai de perto dele. Eles ficam zoando assim, brincando, e Vitória fala, pai, eles vão casar, pai, calma. Mas eu tô brincando, Vitória. Quero ver quando for a filha dele. Não, eu já tô... Tem uma fresquinha aí. Pronto, não, ela ficou até sério agora. Já que a gente tá aqui, o cara vai ficar famoso. O Miguel vai ficar famoso também. O Miguel já tá noivo da Vitória. Sim. Aí. Aí veio falar comigo. Vamos. Ele intimou. Agora vai Rodrigo ficar intimou. legal isso. Falei, eu entendo que o noivado é alguém que quer um compromisso para casamento. Então, você pretende? Quais são as suas pretensões? Quando? Eu quero a palavra data. É pequenininha. Quando? Eu quero a data. Ele falou, não sei o que, eu tô fazendo odontologia, então... acho que 3 anos eu tô formado, já trabalhando. Eu falei, vou te dar 2 anos. Mas eu não tô formado ainda. Eu falei, calma, tô te dando 2 com 1 ano de sobra. Mas por que é bom a gente conversar isso e aconselhar, ainda mais, né, um filho que a gente está ganhando, né? Um menino muito bom, um rapaz responsável, crente, envolvido com o evangelho. Sentiu que ele ficou sério agora. Ficou tenso. Já voltei aí, gente. Ficou tenso agora. Aí, Max, ficou tenso aqui. Tô tranquilo. Amor, vou até beber lá. Se puder editar depois, edita isso aí. Voltando pro assunto. Começar até suave agora. Ele administrou na boa e a gente conversou, e a intenção do menino também. Mas eu fui conversar com algumas jovens. E alguns jovens. Porque, às vezes eu fico com essa dúvida. Eu descobri 2 coisas. Não é uma regra, mas eu descobri 2 coisas. Isso se tratando de pessoas que estão dentro da igreja. Muitos jovens conhecem muitas coisas do casamento dos seus pais que nós não conhecemos. E eles têm uma barreira em relação ao casamento. Verdade. Eu vou me casar para ter esse casamento. É o que está mais próximo dele dentro de casa e ele está vendo. É a referência que ele tem. E aí vem a falta de exemplo. Isso. De um bom exemplo, né? Isso. Tem um exemplo ruim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só deixa eu falar outra. Tá. A outra é o seguinte. Perdão. Alguns jovens já estão trabalhando. Essa é uma visão, tá, do pastor Rodrigo. Não estou sendo crítico. É uma visão. Estão trabalhando. Através de informações eu tenho isso. E já tem o seu dinheiro, sua condição, mas ainda vive na casa dos pais. Só que na casa dos pais, tá tudo tranquilão. Não paga conta. Não paga lava conta. roupa. Eu pego o meu Uber. Não lava, eu não não tiro passa. carteira, eu não compro carro, porque eu vou ter que pagar o IPVA, trocar pneu. Mas eu pego o meu Uber, eu vou ao shopping, eu vejo um cinema, faço o meu lanche, janto fora, volto e tá tudo pago. Agora, se eu casar... eu tenho que assumir tudo isso e o dinheiro que eu tenho já não sobra tanto. É uma cultura. Sim. Desse tempo, dessa geração Z, chamada geração Z, é isso mesmo que fala? Eu não sei se já está no... Eu acho que é isso. Para mim já acabou o alfabeto todo e já está voltando no começo, eu já nem sei. Tem que criar letra agora. Eu acho que é isso. Mas eu estava pensando aqui o seguinte, negócio de 30 anos, 40 anos. Eu cresci na igreja, praticamente, né, adolescência em diante, ouvindo mais ou menos as pessoas falarem assim, pastor Manu, fulano e fulana são crentes, vão se casar, já deu certo. Fulano e fulana são formados, têm bom emprego e vão se casar, já deu certo. Fulano e a fulana são envolvidos no ministério da igreja, vão se casar, já deu certo. As famílias se dão muito bem, logo, já deu certo. Então, eu cresci vendo as pessoas fazendo associações e semelhanças entre um casal e dando uma sentença, já deu certo. Tudo colaborando para quê? Aí eu me casei e depois fui ordenado pastor.
E por conta dessas duas realidades na minha vida, novas, a partir de então, eu descobri que esse é um dos maiores mitos em relação a casamento. Por quê? Não existe combinação, por mais perfeita que possa parecer, que permita alguém dizer assim, já deu certo. Não existe. Por mais que os dois serem crentes, importantes, vida profissional ajeitada, importante, famílias, importantes, envolvidos na obra, importante, tudo isso é importante. Mas nada disso dá o direito de um casal entrar para o casamento com a garantia absoluta de que já deu certo. Não existe isso. Não existe. É o que eu descobri. Eu descobri que depois que você casa, é um investimento, é uma construção constante que você tem que fazer. E quando você pensa que está construído, você tem que fazer manutenções constantes daquilo que você construiu. Então, amigo, trocando a miúdos, isso significa dizer que uma vez que você casa, casados para sempre, legal a frase, mas o casados para sempre, para ser uma realidade, você tem que construir com comunicação, com diálogo, com renúncia, com referência, alimentando a admiração mútua entre o casal. Você sabe que a mulher nutre o seu sentimento em relação ao marido na medida em que ela o admira. A mulher precisa admirar o homem, gente. Verdade. Porque você vê uns caras feios aí, às vezes até sem grana mesmo, feioso, mas umas mulheres apaixonadas. Porque às vezes o cara é feio, mas tem caráter, tem postura, tem posicionamentos, tem suas delicadezas em relação à esposa, não é? Enquanto que você vê outros aí bonito, pintorzão, posando de que está tirando onda e, no entanto, não é nada disso. Sem admiração então, nenhuma. Essas coisas, eu tenho a impressão que essa galera meio que ou não sabe, ou ignora, ou então não entendeu o casamento. Né? Eu chego à conclusão que muita gente não entendeu o casamento. Então, trocando a miúdos, ninguém pode entrar... Eu tenho 30 anos de casados. Fiz esse ano que passado. Esse ano vamos fazer 31 anos de casado. Você tem 31, Rodrigo 24. Vou fazer 25. Eu sou mais garoto, 17. 17 anos de casado. Não importa muito tempo. O fato é que você só avança, você só tem longevidade na vida conjugal se você entender que casamento exige investimento, exige isso constantemente. Se não, amigo... O curso Casados para Sempre fala sobre isso. Nós estamos em construção. Construção. O tempo todo em construção. Todo. Duas palavrinhas que gera admiração. Proteção e atenção. Uma mulher que se sente protegida Verdade. e que recebe atenção. Atenção envolve a delicadeza, ser romântico, tudo isso. E a proteção é que quando ela passa por as suas maiores dificuldades na sua vida, ela espera que você, o marido, esteja lá do lado. E quando a gente falha nisso, essa admiração ela vai se perdendo um pouco. E aí você precisa descobrir, e quem está em construção tem que ter a percepção aonde está errando, consertar e recuperar aquilo. E aí você começa a ter essa admiração outra vez da sua esposa. Então, é o tempo todo em construção, né, Marquinhos? Renúncia, entendendo que... outra coisa, 30 anos, 31 anos, 24, quase 25 anos, 17 anos. Nós já mudamos muito. Sim. Nossa cabeça não é mais a mesma. Sim. Então, a gente precisa saber conviver dentro... da maturidade, da idade, as estações da vida. A respeito disso. Não adianta a gente querer viver uma nostalgia de que, mas quando eu conheci Mary, nós tínhamos 20 anos, 21 anos, a gente fazia isso, a gente ia pra lá, mas aquele tempo passou. E quer saber, não vai ficar espantado, já vou te passar, Marquinhos, não vai ficar espantado do que eu vou dizer, não.
Eu não tenho saudade de nenhuma das fases vividas ao longo desse tempo. Não tenho. Porque cada uma delas foi vivida vem acrescentando intensamente, compativelmente, com tempo, de maneira feliz. Justo. Eu não tenho saudade. Com a idade, com o tempo, é? com tudo. A gente já não é mais as mesmas pessoas. Né? Não, mas teve um cara aí, teve então, um cidadão não, aí que um dia desse ele recebeu. Olha o que ele falou, ele tá vivendo uma fase boa. Ele recebeu, sabe o quê? Meu garotão, olha como é que ele tá bonito. Ela falou. Eu não entendi. Não, tu não ele entendeu. fez assim. Olha só, porque no outro dia ele tava mostrando umas fotos dele. Olha, gente, como eu era mago. Quando ele era goleiro. Quando ele era goleiro. Olha como eu... Já não sou mais o mesmo. Mais os meus cabelos. Fala, Marquinhos, a gente interrompeu você. Fala, Marquinhos. Uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta até pro Marquinhos também e pro Rodrigo. Eu sei que ele ia falar, ele já aproveita, fala, já responde as duas coisas, né? O que você ia falar e sobre isso. A gente estava falando que antigamente parecia, né, que o casamento era mais duradouro, nossos avós, nossos pais, etc., passavam pelas crises, né, mas mantinham o casamento em dia ali, por mais que vivessem do jeito que viviam lá, etc. Hoje em dia, a gente trabalha muito com jovem e adolescente, né? A gente vê essa pegada deles de querer casar, etc. A gente tem percebido que muitos jovens têm se casado, não é um, não são dois, nem cinco, são vários, que entram para o casamento. Aí eu gostaria de lançar para vocês aqui, né, uma provocação para a gente poder compartilhar aqui. É que eles entram para o casamento e muitos deles não duram 2 meses de casados. Eu já tive relatos de meninos casando, 2 semanas seguintes já estavam separados. 4 meses depois estavam separados. 1 ano depois, separados. O que está acontecendo com essa geração que está casando e se separando, Manu, com uma rapidez tão absurda? Vou só te falar uma, antes do Marquinhos começar. Eu fiz um casamento, semanas depois, quando a noiva voltou, o casal voltou da lua de mel, encontrei na igreja, e aí, tudo bem, tudo bem? Como é que está o fulano? Aí ela abriu o WhatsApp, o telefone, e disse assim, pastor, aqui, ele terminou o casamento pelo WhatsApp. Olha aí. Gente. É isso aí que você está falando. O que está acontecendo? O Marquinhos vai falar, mas eu já vou falar, porque a minha é rápida a resposta. Eu vou ser sincero, não consigo entender. Não sei o que é. Ué, minha percepção, eu não sei. Porque eu entendo que quando a gente casa, na verdade a gente some, desaparece dos amigos, do futebol, de tudo. Porque os primeiros meses de casado, os primeiros anos de casado, você quer estar o quê? Junto com a pessoa. Sim. Então eu não consigo entender. Não sei. Tem que estudar cada caso, mas eu não sei. Eu não sei. Hoje, o que acontece? Nós estamos muito... Cada dia que passa, a gente quer um celular mais possante, mais potente. Não é isso? A gente quer um celular que tu aperta aqui já. Processador super rápido, né? E as pessoas estão trazendo isso também para a nossa vida. Hoje ninguém quer parar para ouvir um conselho, para poder trabalhar esse conselho em você. As pessoas... não está dando certo, a gente separa. Hoje está muito fácil. São casamentos fast food. Hoje está muito fácil. Você não deu, a gente separa. Ninguém... Porque hoje os equipamentos elétricos que nós compramos, hoje você não vê, leva para assistência técnica. Não tem isso. As pessoas querem tudo, escangalhou, compra outro, caramba. Vai lá, compra outro, não tem problema nenhum. Né? Então, estão levando isso também para o casamento também. Mas será que está faltando base bíblica, teológica, muitas ensino? Muitas pessoas não se preparam para o casamento. Por isso a importância de, dentro das igrejas, também trabalharem essa parte de noivos. Sabe por quê? Porque, às vezes, o pai... O relacionamento, deixa eu voltar aqui no relacionamento. O menino, ele quer o quê? Ele quer fazer sexo. Aí ele vai e casa. E casamento não é só isso. Aí ele vai e casa. Porque assim, a menina quer fazer sexo, ela vai e casa. Fala, vou casar que eu vou poder fazer sexo. É melhor eu me casar, que eu vou poder fazer sexo, e aí... Eu não tô nenhuma condenação sobre mim. Mas aí quando entra pro casamento, sabe que não é só isso. Ela quer resolver essa questão. Isso aí, ela quer resolver essa questão. Aí depois vem todas as outras coisas que o senhor estava falando aí. Que nós precisamos nos adequar, nos adaptar. Cada fase da nossa vida como casal é uma fase diferente. As adaptações que nós precisamos fazer. Quando eu me casei com a Mônica, a gente já tinha a Renata, né? Então a Renata nasceu
Nós nos casamos em fevereiro, Renata nasceu em setembro. Né? Então, a gente já tinha feito as besteirinhas lá atrás. Né? Então, o que aconteceu? Então, eu não sabia disso. Não sabia. Então, o que aconteceu? Nessa daí, o que aconteceu? Nós já tivemos a Renata em cima, então nós tivemos que nos preparar Já chegou de uma forma diferente. E nós éramos mais maduros do que os jovens de hoje. Tá? Tem isso também. Eu pensei nisso, sabia? Tem isso. Mas já que ele falou, eu vou... Eu vejo o seguinte. Eu acho que é uma soma de fatores. Sim. Que leva a essa questão que o pastor Manuel levantou. Mas existe afinal de contas, nós estamos aqui com a Bíblia. Afinal de contas, esse programa é um programa que se propõe na sua conversa, seja em torno de que temática for, inserir valores bíblicos, né? Se alguém não sabe, fique sabendo. Então, eu acho que dentro dessa soma de fatores, existe que é o fundamental. Eu acho que falta conversão de verdade por parte das pessoas. Sim. Isso acaba se refletindo na vida conjugal das pessoas. Porque se você for analisar o motivo da carta de divórcio, por exemplo, quando perguntaram para Jesus a respeito, qual foi a resposta que Jesus deu? Moisés deu carta de divórcio por uma razão. Dureza dos vossos corações. Ponto. Eu acho que aí a raiz de tudo está aí. Entendeu? O princípio ativo de tudo vem daí. Dureza do vosso coração. Por isso que vem aquela palavra de Mateus capítulo 7. Acho que verso 24 em diante. Depois, se alguém puder dar uma olhadinha, mas acho que é isso aí. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, será comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, a tempestade, os ventos bateram com ímpeto contra aquela casa e ela ficou de pé. E todo aquele que ouve e não pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou sobre a areia. As mesmas condições também vêm. Chuva, tempestades, rios transbordam, bate contra aquela casa e cai. E a sua ruína é grande. Por quê? O que Jesus está falando? De 2 tipos de pessoas e 2 tipos de fundamentos. As pessoas sensatas e insensatas. Fundamento, rocha e areia. O que define o sensato ou insensato? Ambos ouviram, mas há um grupo que ouve, mas não pratica. Há um grupo que ouve e pratica. Então, assim, considerando que o nosso papo, em algum momento, de alguma forma, ele precisa convergir para dentro da Bíblia, eu acho que isso explica boa parte do que o pastor Manu levantou. Até porque o pessoal não pratica. Até porque não tem jovens isso. Que estão casando com 22, 23 anos, alicerçados na palavra de Deus, com conversão, e que dá certo. Sim. Nos dias de hoje. Sim. Nós temos casais que são exemplos, jovens. Sim. Casaram e estão se dando bem. A nossa missão hoje, dentro das igrejas, é fazer com que as famílias, as novas famílias, elas sejam famílias de Deus. Elas sejam famílias pautadas na Bíblia. É isso, eu procuro lá no grupo lá de Caxias, eu procuro falar isso para as pessoas, sabe? Porque não adianta você ser apenas um frequentador. Manual, né, Marquinhos? Não adianta você ser frequentador de culto, não é isso. É você trazer Deus para dentro da tua casa. Sim. Você precisa ter Deus dentro da tua casa. Deus tem que estar ali junto contigo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós começamos a ver que nós não valemos nada. E quando eu me aproximo de Deus, olha como é uma coisa interessante, eu me aproximo de Deus, aí Deus vai me mostrar que eu não valho nada. Mas se eu me afastar, eu vou valer menos ainda. Com certeza. Então eu tenho que ficar mais próximo dele. É. E eu fico mais próximo da minha esposa, porque a Mônica sabe de todos os meus erros. Ela sabe, a Mônica consegue tirar o pior de mim, deixa eu botar entre aspas,
A Mônica consegue tirar o pior de mim. Então eu tenho que estar ali, ó. Elas nos conhecem. Eu tenho que estar ali coladinho. Eu tenho que estar coladinho com Deus. Eu tenho que estar coladinho com Deus, com a palavra de Deus. Porque se eu não tiver, eu faço besteira. Aí eu vou me separo. Meu coração fica duro. Eu não consigo. Eu não consigo mais amar, eu não consigo mais olhar. Eu não consigo. Por quê? Porque eu me afastei de Deus. E o grande problema do divórcio para novo ou para velho é isso daí. É o afastamento de Deus. Sim. É o afastamento de Deus. Ah, mas o meu casamento foi assim, foi assim. Paciência que o seu casamento foi assim. E a foi referência também é muito boa, né? Porque nós trabalhamos com famílias e, na verdade, não tem anjos voando 24 horas dentro da nossa casa. Eu falei isso ontem no púlpito lá da igreja. Não tem. Você não fica lendo o salmo o dia inteiro lá. Não. Nós temos as demandas da vida. Temos. E falta de concordância em alguns assuntos. Sim. Mas ninguém atira copo e ninguém joga prato. Nem talheres. Não, a gente discute o assunto, chega-se a uma conclusão e o entendimento. Quando tem um erro, é muito importante uma coisa: reconhecer o erro, sendo o pai ou a mãe. Show. Pedir perdão na frente dos filhos. Show. Ou quando errar com os filhos. Às vezes nós erramos com os filhos na forma de falar. Sim. Mas não estamos errados no conteúdo em si e no posicionamento que foi tomado. Mas Perfeito. às vezes exageramos na forma de falar. Então eu vou lá, converso com as meninas ou converso com a Mary e falo: ó, eu errei na forma de falar. E às vezes errei até no conteúdo mesmo. No conteúdo mesmo. E aí esse reconhecimento, ele é bom. Porque os filhos, eles percebem, sabe o quê? Os meus pais são normais. Mas são pessoas que pedem perdão. E ele quebra barreiras, né, pastor Rodrigo? Você não deixa os muros serem construídos Isso aí. em torno dos envolvidos. Eles não se criam, esses muros. Isso aí. Eles são derrubados. E isso é interessante, que a gente volta lá no início, quando começou a falar da parte de informática, dessas coisas, né, dos meios. Porque assim, quando a gente para pedir perdão, eu não posso pedir perdão pelo WhatsApp para minha esposa. Eu tenho que, se eu ferir, se eu magoei perto das minhas filhas, eu Você tenho que pedir perdão. Tem que pedir também. Isso. E uma coisa que a gente carrega muito e que é um problema sério... Qualquer dia a gente vai bater um papo sobre esse tema. Vocês vêm? Sobre o perdão. Claro. Não vai ser dessa, claro. mas... Legal, Claro, legal, ótimo. Vamos conversar sobre esse assunto. Uma coisa interessante, eu sou o genro que a minha sogra mais gosta. Olha aí. É porque minha esposa só tem ela. Minha esposa só tem ele. A minha sogra só tem ela, tá? Então ele é o único. Ele é o único. Mas olha só, olha o interessante, a mulher sábia. Às vezes a minha sogra chega lá na minha casa e às vezes eu tô enfesado com a Mônica, né? Tô chateado, nós estamos chateados. A Mônica não fala mal de mim para minha sogra, para dona Regina. Isso aí. Perfeito. Ela não fala. Excelente. Sábia. Entendeu? E a dona Tem até Regina, vontade, mas não fala. E a dona Regina, ela pensa que eu sou o melhor homem, que eu sou o homem mais perfeito da face da terra. Entendeu? Só que, por quê? Mas isso acontece, porque nós precisamos disso daí. Nós temos que nos blindar. Sabe por quê? Porque depois a minha sogra ela vai embora. E aí eu faço as pazes com a Mônica. Só que a Mônica já... Se a Mônica ficasse buzinando... E ela vai criar uma barreira com você. Ela ia criar uma barreira comigo. Aí É. depois eu fiz as pazes com a filhinha dela, tô ali no bimbom. Pronto, acabou. Quando eu encontro Dona Regina novamente, o que ela vai fazer? Se daí, ó... Vai ficar magoada. Se daí, só Jesus na causa, não é isso? Fez alguma coisa com a minha filha, vai ficar. Entendeu? Então assim, com relação aos filhos, quando a gente dá uma vaciladazinha, né, que a gente excede, é justo pedir perdão aos filhos. Nós já fizemos isso várias vezes lá em casa. De pedir às meninas desculpa, eu acho bonitinho perdão. que ele bota no diminutivo o negócio, né? Vaciladazinha. Nós já vacilamos muito, entendeu? Às vezes é vaciladona, né? Até porque a gente veio assim de também, famílias disfuncionais. E também tem uma coisa muito importante, Marquinhos, que eu vejo é que quando tem um erro numa fala, num gesto, você cedeu um pouquinho, já aconteceu isso. Comigo e com a Mary. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso não, gente. As meninas estão perto, alguma coisa, e ela falar, sair para resolver alguma coisa dentro de casa mesmo, falar assim, pai, mas achei legal o jeito que ela falou contigo, não. Elas tentaram me defender. Uma vacilada. Ou, mãe, não achei legal o jeito que ele falou. Elas falam? Sim.
Porque tem uma harmonia. Qual o posicionamento que a gente deve ter num momento como esse? Faz o seguinte, mamãe estava nervosa, o papai estava... Deixa que depois eu vou conversar. Mas isso aí, você sabe que ela não é assim, que ele não é assim. É isso aí. Isso aí. E aí depois a gente chega lá e fala, olha só, É isso aí. as meninas... Porque eu não posso chutar. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Vocês estão certas mesmo, tá vendo o que a tua mãe fez comigo? Não é desse jeito. Não, botar Aí uma você contra a vai outra, ter não harmonia existe. na família. Não pode. E você não dá exemplo. Isso. Agora, quando você fala assim, ó, deixa que depois eu converso, tal, a gente se entende. Daqui a pouco eu vou lá, converso, a gente volta, aí depois ela chega e fala assim, ó, desculpa, Resolvido. a gente já resolveu, me excedi. Ou eu falo, e isso faz com que as meninas tenham uma confiança na gente. Eu lembro que elas eram pequenas, assim, com 6, 7 anos. A Vitória, acho que tinha 10 e a Mariana 6 ou 7. E já teve questão assim na escola de falar, os meus pais são casados para sempre. Legal. Legal. E aí... A gente estava falando aqui, até Billy Graham tinha dificuldade, né? Sim. O que a mulher de Sabe Billy da Graham história da doutora Sei. Ruth Graham? Gente, Perguntaram para ela. Perguntaram. O que perguntaram? Sabe Fala da aí, história? pastor. Não, Sei da perguntaram para história. ela o seguinte. Sei da história. Alguma vez a senhora teve vontade de se separar dele? Não, separar? Ela disse, não. Me separar não, mas matar várias vezes. Várias vezes. É isso aí, cara. Mas Vocês acham que nunca pensaram em nos matar? Acontece. E outra coisa, quando a gente está aconselhando jovens que vão se casar, normalmente a gente pergunta por que eles estão casando. Aí eles sempre falam, né? Porque eu quero fazê-la feliz, porque eu quero fazê-lo feliz e tal. Assim, isso acontece, né? Quando a gente caminha, a gente vai fazendo, a esposa vai ficando feliz, o esposo, etc. Só que a gente tem algo ali que a gente passa para eles. É importante você ter esse desejo? Sim. Só que o melhor é você entrar para o casamento desejando cumprir os propósitos de Deus para o casamento de vocês, para a vida de vocês. Porque até aqui Deus ele teve promessas que ele cumpriu na sua vida de solteiro. Só que agora as promessas elas virão para a vida de casado, para os dois. Então, se os propósitos de Deus se cumprirem no casamento de vocês, vocês vão ser abençoados. Se vocês lembrarem de tudo aquilo que vocês prometeram no altar, vocês vão ser abençoados. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que com 2 anos e meio de casamento, houve um vendaval lá na minha casa, lá, com relação ao nosso casamento. Todo mundo passa por alguns momentos difíceis no casamento, etc. Passou uma ventania. Nesse momento me deu vontade de sair de casa. Falei, a gente discutiu aquela coisa toda. Eu falei, eu vou sair. Eu vou embora, não sei o que, nananã. Só que aí eu lembrei, eu falei, eu fiz um pacto com Deus no altar. Os votos não é só para o cônjuge. Não, eu fiz uma promessa lá. E eu não vou quebrar essa promessa que eu fiz com Deus, não. Porque como que eu não amo minha esposa agora, 2 anos depois? Eu amo, só por causa de uma discussão, de uma coisa aqui, outra ali. Não, eu amo e eu vou cumprir com os propósitos que eu fiz com Deus lá. Vou lá conversar com ela, vou pedir perdão, vou abrir meu coração, porque um dia, no altar do Senhor, eu fui lá e abri meu coração para ela, diante de todos aqueles ali. Orei ao Senhor, o Senhor mudou meu coração, fui lá, conversei com ela, eu pedi perdão, ela me pediu perdão, e aquele amor que eu achava que estava meio assim, veio com toda a força. E a gente está aí, 17 anos, sabe uma 2 coisa filhos, que bênção pura. Sabe uma coisa que eu falo muito quando eu desse estou jeito, trabalhando gente. com noivos? Eu sempre peço para que eles tenham uma boa fotografia, que às vezes está com a grana curta, né? Eu falo, tem uma boa fotografia, uma boa filmagem. Mas não pega só aqueles 10 minutinhos que as pessoas agora vendem para você filmar de 10. Pega aquilo tudo que foi filmado, pede aquilo tudo e guarda. Porque no dia mal você vai olhar aquilo ali. No dia mal você vai olhar aquilo ali. Você vai ver o que você prometeu perante Deus, perante um sacerdócio e perante a igreja e várias testemunhas. Entendeu? Verdade. E você vai ver que o que você está passando é balela. É balela devido às coisas que você lá no altar perante Deus você falou. Entendeu? Eu sempre peço para fazer isso. Galera, eu queria fazer só mais uma pergunta para vocês. Tá muito legal, hein? Tá. O negócio Tá muito bom, tá ótimo. Tá legal. Tá, a gente tá saindo bem, né? Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, mas eu Nós tenho a vamos impressão... receber bem, né? Que a gente tá saindo bem. Eu né? tenho a impressão Deve que ela pagar vai alto, render. né? Mas vamos tentar... Vamos tentar ser beber mais objetivo. água. É a seguinte, Paulo, na sua carta aos Efésios, ele faz uma recomendação aos maridos.
dizendo assim: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Fala um pouquinho para a gente, Marquinhos, e também você, pastor Rodrigo, que tipo de amor é esse que a Bíblia recomenda, que o apóstolo recomenda que os maridos tenham em relação à sua esposa? Sabe, eu vou dar esse exemplo. Falando agora, né, representando a figura dos homens. Eu vou dar esse exemplo, eu vou dar essa resposta exemplificando. Assim, eu vejo a Mônica sempre como a parte mais frágil no relacionamento. Então, tudo que eu puder fazer para que ela, deixa eu botar entre aspas, sofra menos, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo que eu puder fazer. Se ela depender de alguma coisa em que eu puder fazer para que ela não sofra, para que não aconteça alguma coisa ruim com ela, eu vou fazer. Porque eu vejo assim, Cristo ele olha pra gente, ele não quer que ninguém passe mal, que ninguém viva mal, entendeu? Cristo, quando a gente aceita Cristo, ele não nos livra dos problemas, né? Mas ele nos ajuda, né, a passar pelos problemas. Então, com relação à Mônica, com relação às minhas filhas, eu procuro, na medida do possível, eu procuro sempre facilitar a vida delas. Isso eu acho que é amar. Eu acho que isso é uma forma de amor. O meu amor, existe lá as 5 linguagens do amor, né, um livro que tem. O meu amor, a minha linguagem é aquela de fazer, de servir. De servir, né? Então, eu transmito para a Mônica que eu a amo servindo. Então, eu procuro servir da minha melhor maneira. Legal. Entendeu? Eu procuro servir a Mônica da minha melhor maneira. Legal. É claro que às vezes dá aquela vaciladinha, né? Mas a gente procura... No diminutivo, sempre. Mas a gente procura... porque assim, nada é tão assim pesado, né? Então, verdade. assim, eu acho que é isso daí. Eu acho Fala que eu aí, procuro servir o reverendo melhor Rodrigo. possível. Eu penso que tem a ver com entrega total, com proteção, com renúncias, porque o nosso eu, ele é terrível. E se a gente deixar, ele nos atrapalha nesse relacionamento com o nosso cônjuge. E tentar nutrir e alimentar da melhor maneira possível, colocando sempre as necessidades da esposa acima das nossas. Eu, como um homem de valor, eu preciso entender que as necessidades da minha esposa, elas precisam estar acima das minhas necessidades. Se eu tiver esse filho, eu vou conseguir fazer com que o meu casamento cresça, ele continue sendo abençoado e a gente continue em construção e criando sempre uma maturidade para que a gente venha estar cada vez mais juntos e a gente tenha essa alegria, esse prazer de estar sempre juntos como casal. Então eu acho que é isso. Nutrir e alimentar, colocando as necessidades da Mary acima das minhas necessidades. Porque se eu pensar nas minhas necessidades, aí já era. Eu acho que a gente não vai conseguir fluir com isso. Legal, isso daí também fecha aí. E a gente sabe que esse amor demonstrado por Cristo à sua igreja não foi só no campo da teoria, da fala, né? Não. Foi um amor que se materializou, que se personificou. Entrega pessoal, né? Foi um amor que ganhou cor, materialidade, né? Ele morreu pela igreja. Então, aí, a gente já meio que caminhando para a conclusão do nosso papo, eu acho que a figura do homem é muito importante na estrutura do casamento, a entrega, a renúncia, o investimento diário, a manutenção, tudo isso, pelo menos a prática, né? E a Bíblia também mostra isso. Na prática, a gente tem visto que a figura feminina é sempre mais inclinada em proteger a família, né? Pela família, a mulher
Ela é A mais mãe, sensível, ela é mais ela é mais sensível. sensível, ela tem um instinto de preservação. Tem. Eu acho que da parte da mulher é mais forte. Então já há uma predisposição a isso. Já o homem, ele tem uma estrutura diferente. Então, daí eu acredito que para o homem fazer essa entrega, essa renúncia, é um exercício diário que precisa ser praticado. E eu creio mesmo que não fica sem retorno, né? Existe por parte da mulher que reconhece no marido um cara que se entrega, um cara que se sacrifica, um cara que se doa, um cara que, né, ela vai amá-lo cada vez mais. Com certeza. Né? Então, não é isso, Manu? É isso, é o que a mulher espera, é o que a família espera. Né? Então, acho que o homem ali, se ele conseguir fazer o seu papel, minimamente, ele vai ter o respeito da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, da vizinhança, porque o homem, quando ele é exemplo, ele não é exemplo só dentro de casa, né? Ele é exemplo para os seus vizinhos e para os seus familiares, da sua família estendida. Então, assim, ele consegue demonstrar algo que a família esperava dele antes mesmo dele se relacionar com essa esposa, né? Tanto a família dele quanto a família dela. Então, acho que se a gente fizer o nosso papel mínimo de homem, de casa, o dever de casa, a gente vai ser reconhecido como homem de valor. Reconhecendo as suas falhas. Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode aprender. Eu lembro que teve próximo de um Natal, que eu falo lá em casa, eu sempre aperto o botão vermelho, né? Do SOS, eu falo, acende o botão, senta aqui, vamos conversar. Eu falo, eu que faço isso. E aí, eu falei, vamos sentar aqui, vamos conversar. Por quê? Mary, eu pontuei algumas coisas aqui. Sim, eu gostaria de... Pô, melhora nisso aqui, né? Ela falou assim... E você já percebeu que isso. E a lista foi aumentando. Começou. Quando a lista foi aumentando, o que eu falei? Faz o seguinte, Mary, rasga tudo certo. Vamos ver o que eu fui inventar isso. Eu achei que eu tava né? E o outro lado da história. Você sabe que uma não, vez deixa pra lá, a minha eu atendi uma pessoa e ela virou e disse assim, eu quero terminar o meu casamento. O que houve, minha filha? Quero terminar. E falou lá um monte de coisa. Aí ela puxou da bolsa uma folha e disse assim, se meu marido não mudar nisso tudo aqui... Aí ela virou a folha frente e verso. Uma folha desse tamanho. Meu pai. Ou ele muda nisso aqui, ou então não tem mais casamento. Aí, vai separar. Toma aí. Aí eu fui olhar. Curiosidade mata, mas fazer o quê? Eu tô vivo até hoje. Eu fui dar uma olhadinha, cara, na folha. Tinha de tudo lá. Tênis pelo canto, toalha em cima da cama, sei lá, não troca lâmpada. A mulher botou tudo. E aí eu disse, minha filha, esse homem aqui, se ele existir em algum lugar, essa perfeição, você me apresenta, porque... Eu tenho a impressão de você está idealizando aqui um ser que não existe. Né? Depois, enfim, acho que não se separou, não. Já estava casado? Não, já estava casado. Ele foi riscando tudo, foi cumprindo tudo na Estava casado. As pessoas fazem, só para pegar um pouquinho esse gancho aí, a gente faz algumas dinâmicas, né, lá na igreja, e as pessoas têm a maior dificuldade em escrever qualidade do outro. A gente dá uma a gente coloca lá coisas boas e coisas ruins. Coisas ruins eu já alopo, já põe um montão de linha. Coisa boa eu falo assim, 5, só 5, irmão. Só 5, só ruim, você descasca ele, tá bom? Para achar as 5 é difícil. E para ver o defeito, ela fala, me dá mais uma folhinha aí, por favor. Porque nós olhamos muito para os defeitos. Então tem isso daí, isso aí realmente acontece. E uma coisa que acontece muito, nós achamos que nós somos o Espírito Santo. Eu não tenho poder nenhum de mudar ninguém. Eu não tenho poder nenhum de mudar a Mônica. Eu não tenho esse poder. Só o Espírito Santo de Deus tem esse poder de mudar a Mônica. Então cabe a mim, como esposo da Mônica, e querer o melhor para ela, é eu orar por ela, pedindo a Deus para que mude algumas coisas nela. Mas eu mesmo não tenho esse poder. E para eu sendo sábio também, eu não vou entrar nessa briga com ela, de querer ficar acusando coisas que ela faz errada. Só tem uma coisa.
tem coisas que a gente quer mudar no outro, mas Que a gente faz não igual. é defeito, é Isso aí característica. é característica. Você tem que Isso daí. diferenciar o que é um defeito Isso daí. e o que é uma característica. É. Então, o que é característica, meu? Ó, Tá tudo bem, mano? Tá bem, E tá vou bem. falar, Só deu uma organizada aqui. vou falar uma coisa importante também pro senhor, pastor. Meti o pé aqui senhor no negócio uma aqui. vez, É que ele ficou o senhor uma ele vez, levantar da mesa e ir embora. o senhor uma vez me colocou numa situação bem difícil. O senhor me colocou uma vez numa situação bem difícil. Eu estava pastoreando lá de Colocou eu? Vou abrir meu coração. Vou abrir meu coração. Agora Essa eu quero hora, já ouvir. tá acabando o negócio. Era melhor ter terminado. Vou aproveitar. A gente. Não, olha só. O senhor pediu para que nós implantássemos o Casados para Sempre lá em Caxias. Foi. Né? Lembra? E aí, Vou até beber uma água. E aí eu falei assim, mole. Implantar o Casados para Sempre é mole. Fui procurar ajuda. E aí, o que acontece? Eu tinha uma lição do curso que eu não fazia. O pastor sabe, né? Eu não fazia. Como que eu ia fazer? Como que eu ia ministrar uma aula para alguém você se não- eu não... Era orar juntos. A aula 5... Orar juntos, eu acho que é a 7. É. E eu não fazia isso. E aí, o pastor, não, que eu quero que vocês implantem, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mano, que a gente implanta, mole. Montei um papelzinho lá, tudo dá pra gente fazer. Ela falou assim, mas eu não vou dar aula. Nessa Sobre aqui. isso Tá aqui. pegando isso daqui. É, Eu já tinha feito Casados Olha há alguns só. anos. Como é que eu não vou dar aula? Não sabia disso. Está sendo Eu já tinha revelação. feito curso Eu não alguns sabia. anos atrás. E aí, aquele fato, aquela coisa que aconteceu ali, não sabe como foi bom pra mim, porque eu passei a orar junto com ela. Todos os dias nós oramos juntos, tá? Todos os dias. A gente faz a nossa oração separada, né? Que aí o Senhor muda a Mônica, Senhor, longe dela, né? Senhor, muda a Mônica lá, né? Pertinho, é isso aí, Senhor, arrebenta Senhor. o Marquinhos Que lá. bênção que ela Aí, quando é, a gente tá Jesus. junto, nós oramos por coisas. Quando nós estamos juntos, nós oramos por coisas em comum, né? Sem acusar um ao outro, né? E as pessoas não têm noção de como isso é bom e importante para que você leve isso para dentro do seu casamento. Por isso que a gente está sempre falando família de Deus, a Bíblia, que é o nosso manual, a oração também é uma ferramenta muito importante para nós que somos casados. Porque assim, eu não vou orar com a Mônica chateado com ela. Eu não vou conseguir. Então, vai fazer com que eu não durma chateado com ela, porque eu vou ter que orar junto com ela, É isso aí. então não vou dormir mal com ela. Né? Isso aí. Orar e depois dormir. Isso daí. E aí o senhor me deixou numa calça curta, nessa daí. Eu falei, Mas foi pro bem. Foi pro bem, mas foi pro bem. deu certo. E Aí, ó. não sabe os frutos que nós colhemos Desse por estarmos novo orando hábito. juntos, Olha desse aí. novo hábito Legal. que foi criado. Legal. E isso desde então, né? A gente faz isso todo dia. Todo Legal. dia, antes de dormir. A gente Muito tá bom. juntinho lá, orando Muito junto. bom. Isso aí. Legal. Isso é trazer Deus pro teu casamento, é trazer Deus Sim. pra tua casa, É isso trazer aí. Deus pra tua família. Porque era o ponto mais importante, orar junto. Como Então, assim? Eu faço é tudo, mas não verdade. oro com a minha esposa, não tenho E essa a gente intimidade. vai na igreja, ora lá na igreja, Isso. pula, faz. Né? Pastor Rodrigo, um pensamento, uma frase, uma coisa assim, bem objetiva que você define como um papel importante do homem, do marido, do pai, essa figura na estrutura do casamento. Uma frase. É um pensamento, uma frase. Eu acho que todo homem ele deve se preocupar em proteger e cuidar da sua família da melhor forma possível. Show. Show. Seria isso. Marquinhos, Eu vou falar, homem, ser exemplo na sua casa. show. Eu acho que tem que ser exemplo. Show. Tem que ser exemplo. E se você tem filhas meninas, né? Meninas, mulheres, você vai botar o sarrafo lá em cima. Então você tem que ser um bom marido. Tem que ser Há um quem bom diga marido. que tem 3 coisas que marcam aqueles que olham para nós. 3 coisas. A primeira é exemplo. A segunda é exemplo. E a terceira, exemplo. E, além do exemplo, né? Exemplo. Você levar a sua família para perto de Deus. Assim. Você tem que levar Mas- a sua família perto de Deus. Mas não é o tem exemplo. jeito. É o exemplo Não tem que vai jeito. Você arrastar. também faz pelo exemplo. Não tem Por jeito. exemplo, Não tem jeito. É pelo Manu. exemplo. Você como homem, eu como homem, como marido, eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. E não é fácil isso. E é o que eu tento fazer todos os dias e fazer com que meus filhos olhem para mim como referência de pai, É uma luta. que eles possam olhar para mim e que eles possam desejar casar.
No Legal. outro dia, Manuela e Miguel estavam conversando, aí eles começaram a falar sobre casamento. Agora, há pouco tempo. Começaram a falar sobre casamento. Aí, Manuela, eu quero me casar com 20 anos, porque eu quero ter filho com 23. Aí o Miguel, eu também quero me casar, eu quero me casar para ter meus filhos e tal. Eu falei, meu pai... Olha esse eu papo falei, já. esse papo de que se casar. Mas aí por quê? Porque eles olham o casamento. É o meio que eles isso. Então, assim, eu fiquei feliz por isso. É claro, eles estão com esse pensamento porque eles têm olhado, eles têm visto. Então, ser exemplo, como o pastor Rômulo acabou de falar, é bom por isso, porque a gente começa a ver os frutos dentro da nossa casa. Então, eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja e ser exemplo para ela e para os meus filhos. Eu deixaria duas coisas. Reconheça os seus erros e corrija suas atitudes. Legal. Importantíssimo. Eu acho que também tudo passa por isso aí. Muito bom. Né? Reconhecer e corrigir. Bem, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, um papo legal aqui com esses queridos irmãos. Como é que é? Né? Os monstros, né? Os Temos dinossauros. Né? E vamos Gente. abençoar o pessoal que está assistindo o nosso Amém. programa rapidinho. Pastor Rodrigo, faz uma oração breve aqui pelo nosso pessoal. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite e te pedimos a tua bênção, Senhor, que essa oração ela possa alcançar Amém. todos aqueles que estão necessitados nesse momento, e o Senhor conhece as necessidades dos nossos corações. Amém. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus Valeu, abençoe pessoal. vocês. Tchau. Beijão. Deus abençoe. Até a próxima. Abração.